todos vocês, colegas que nos acompanham em mais. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos vocês, colegas que nos acompanham em mais um evento da Coordenadoria de Apoio aos Servidores, ligada à presidência do Tribunal de Justiça. Hoje vamos falar sobre doação de órgãos. E aquele mesmo combinado da gente, apesar de agora o layoutzinho estar um pouco diferente, mas a gente permanece com o mesmo combinado de sempre. Vocês podem mandando as perguntas durante toda a palestra e ao final nós teremos então as perguntas, aquele bate-papo que a gente sempre faz. Se puderem, lembrem-se de mandar a cidade de onde estão falando, a lotação de vocês aqui na capital, enfim. Nossa palestrante de hoje, graduada em enfermagem, pós-graduada em doação e transplante, supervisora de enfermagem da Organização de Procura de Órgãos da Unifesp e do Hospital do Rim, o HRIM, além de ser organizadora da campanha de doação de órgãos da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a ABTO. Com vocês, Vanessa Aires. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos no Setembro Verde, né, que é o mês de comemoração à doação de órgãos, é o mês de conscientização da população em relação a esse tema, que é um tema que ainda gera muitas dúvidas nas pessoas e que a sociedade exerce um papel importantíssimo, né, nesse programa de doação e transplante. Então, eu vou mostrar para vocês como que funciona esse programa, desde como que está organizado o Sistema Nacional, para onde são alocados os órgãos após a família autorizar a doação, e todas as dúvidas que vocês tiverem, mande para a gente que a gente esclarece, que o importante é que vocês sejam os nossos multiplicadores aí na sociedade. Então, o primeiro slide, por favor. Aqui eu mostro para vocês quais são os tipos de doadores que existe mediante a legislação brasileira. Eles são divididos em dois tipos de doadores. Nós temos os doadores falecidos, que é onde nós vamos falar mais hoje, e ele se divide em dois: falecidos após a constatação da morte encefálica, que aqui no Brasil, uma vez que o nosso cérebro para de ter sua função, pode doar órgãos e também os tecidos. E coração parado, aqui no Brasil, nós doamos somente tecidos. Existem alguns países, como os Estados Unidos, que a gente tem a doação com coração parado. Mas aqui no Brasil, nós, no momento, não trabalhamos com esse tipo de doação. Nós temos os doadores vivos, que eles também se dividem em dois. Nós temos os doadores vivos, onde existe um grau de parentesco, que a gente fala que é o relacionado, considerado até 4º grau de parentesco, e o não relacionado, que a nossa legislação também permite, porém mediante uma autorização judicial para que esse tipo de transplante ocorra. Então, um amigo querendo doar para outro amigo, desde que haja compatibilidade entre os dois, a nossa legislação permite. Próximo. Como que está organizado, então, pode passar, por favor? Como que está organizado, então, o nosso Sistema Nacional de Transplantes? Nós temos uma sede, que fica em Brasília, ela é quem gerencia todo esse programa, tanto de doação quanto de transplante, e cada estado aqui do nosso país trabalha de uma maneira. A gente fala que o Brasil é um modelo misto, americano com o modelo espanhol. Aqui no estado de São Paulo, nós trabalhamos com o modelo americano, onde nós temos a Central Estadual de Transplantes, que ela fica responsável por gerenciar toda a lista de espera dos pacientes para transplante, e ela também é quem gerencia os doadores de órgãos. Então, a partir do momento que uma família autoriza a doação, é a Central de Transplantes, que faz parte da Secretaria Estadual de Saúde, quem faz a logística para distribuir os órgãos desse doador. Nós temos a Organização de Procura de Órgãos, que elas são um apoio da Central Estadual de Transplantes, e ela fica responsável por viabilizar doadores de órgãos para a Central Estadual de Transplantes. E, geralmente, elas atuam em regiões, né, limitadas, e isso está descrito na legislação, e dentro dos hospitais, nós temos
as comissões intra-hospitalares de doação de órgãos, que têm uma atuação muito parecida com as organizações de procura de órgãos, só que é somente dentro de um hospital. E as organizações de procura de órgãos, elas atendem em torno de 75, que elas atendem por regiões. Esse é o modelo americano que nós temos aqui no estado de São Paulo. Outros estados, citando, por exemplo, Santa Catarina, é um estado que trabalha com o modelo espanhol, onde eles trabalham com a Central Estadual de Transplantes e diretamente com as comissões de doação de órgãos que existem nos hospitais. São Paulo adotou o critério americano com as organizações de procura de órgãos pela extensão territorial que nós temos no nosso estado e também pelo número de população, né? Que então a gente não teria como atender a Central Estadual, atender todos os hospitais, todos os doadores de órgãos, somente com as comissões dos hospitais. Próximo, por favor. Nós temos aqui no estado de São Paulo, no total, 10 organizações de procura de órgãos. 6 localizadas no interior, em todas essas regiões que vocês estão vendo. Próximo. E aqui na capital, nós temos 4 serviços de organizações de procura de órgãos. Cada um fica responsável, então, por uma região aqui da capital. Nós temos a da Santa Casa, que, por exemplo, que atende todos os hospitais da Zona Norte. Do Dante Pazanese, todos os hospitais da Zona Leste. Escola Paulista de Medicina atende os hospitais da Zona Sul, Baixada Santista e também parte do ABC. E o HC, a região ali central, tá? Então, toda vez que tem um potencial doador num hospital, por exemplo, da Zona Sul, a Central de Transplantes recebe essa informação e envia para a organização de procura de órgãos responsável por aquela região, tá? Isso está descrito na legislação, todos os hospitais já conhecem, já sabem onde que eles devem notificar e quais são os serviços que vão atendê-lo, né? Então, isso funciona desde 1997. Próximo. Falando um pouquinho da legislação, tudo que nós fazemos, nós seguimos uma legislação. E a gente fala que o marco para a doação de órgãos foi o ano de 1997, onde nós tivemos a primeira lei, que a gente fala que é a lei do transplante, onde fala sobre como que é realizado o transplante, quem que pode ser doador, quem que pode fazer o transplante. Nós tivemos nesse ano o primeiro decreto que dizia como que estava organizado esse Sistema Nacional de Transplantes. Nós tivemos também a primeira resolução do Conselho Federal de Medicina disponibilizando os critérios para se chegar ao diagnóstico de morte encefálica. Então, isso que a gente fala que foi um marco, porque tudo isso aconteceu no ano de 1997. Além da doação passar a ser presumida. O que era isso? Presumia-se que todas as pessoas eram doadoras, exceto as pessoas que expressavam sua vontade contrária em documento. Vocês devem lembrar, quando vocês iam tirar documento, RG ou carteira de habilitação, vocês tinham que expressar sua vontade de ser ou não doadores de órgãos. Isso aqui no Brasil não foi bem aceito. Nós vimos que nesse período houve uma diminuição no número de doadores e consequentemente, de transplante, porque a população brasileira não estava preparada, e como eu falei para vocês, é um assunto que ainda gera muitas dúvidas, de no momento que ia retirar seu documento, ser questionado e já ter que responder, sem saber como que funcionava esse programa. Então, a gente começou a observar que muitas pessoas colocaram um documento que não eram doadoras, né? E aí, em 2001, mediante essa diminuição que nós tivemos no número de doadores, a doação voltou a ser consentida, que é o que a gente segue até hoje. Não adianta deixarmos nada por escrito, nada registrado, porque não tem valor. Hoje, o que prevalece é a vontade da nossa família. Então, não sei se vocês já viram alguma campanha, porque as campanhas geralmente são intensificadas agora no mês de setembro, né, que é o mês do doador. A principal mensagem que a gente passa nas campanhas é: se você é doador, avise a sua família. É a única maneira, se for essa a nossa vontade, a gente poder ser um doador de órgãos, tá? E a gente vê que no Brasil, em torno de 30% a 40% das famílias não aceitam doar os órgãos dos seus parentes. E o principal motivo pelo qual elas não aceitam doar é por não saberem da vontade
do seu parente em vida, diferente daqueles familiares que já tinham o conhecimento, que seu familiar expressou em vida sua vontade, eles têm aquilo como seu último desejo, seja ele de ser ou não doador. Tá? Então, por isso que é muito importante, e a principal mensagem que eu deixo para vocês hoje é essa. Se a vontade de vocês é de ser doador de órgãos, comunique à família de vocês. E aí, ao longo dos anos, nós tivemos diversas legislações. Hoje, a que a gente segue para se constatar a morte encefálica é a resolução do Conselho Federal de Medicina, que foi publicada em 2017. Nesse mesmo ano, nós também tivemos um decreto, 9175, que tudo isso que eu falei para vocês está descrito nesse decreto. Então, nesse decreto tem lá as modalidades de transplantes, tem falando sobre o diagnóstico de morte encefálica também. E uma coisa que também deixo claro aqui para vocês, que para ser doador de órgãos aqui no Brasil, o paciente precisa estar em morte encefálica, tá? Isso falando do doador falecido, tá? Então, ele precisa ter o diagnóstico de morte encefálica conforme os critérios estabelecidos aí pelo Conselho Federal de Medicina, onde o paciente ele precisa ser examinado por 3 médicos diferentes. Nessa resolução, o Conselho Federal disponibiliza todos os critérios, todos os exames que o médico precisa fazer, passo a passo, e esses 3 médicos realizam esses 3 exames, e aí sim é constatado que o paciente está em morte encefálica. E morte encefálica significa o óbito do paciente, né? Porque muitas pessoas têm como óbito quando o coração para. Mas não, o nosso cérebro ele exerce uma função primordial, que ele parando de ter sua função, consequentemente todos os outros órgãos também vão parar de funcionar. E para ocorrer a doação de órgãos, como eu já comentei no primeiro slide para vocês, o coração ainda precisa estar batendo. Uma vez que o coração para, não pode ser doador de órgãos. Então, tudo que a gente faz nesse programa é mediante uma legislação, é tudo muito seguro, muito claro, não existe dúvida, tá? Sobre, será que meu parente realmente está em morte encefálica? Já falaram para mim que ele estava em morte encefálica, mas passou alguns dias e ele acordou. Isso é um erro de comunicação, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas isso é um erro de comunicação, porque uma vez que é feito o diagnóstico de morte cefálica, uma vez que o nosso cérebro para de funcionar, não tem nada que possa ser feito para que ele volte a ter sua função. Diferente do nosso coração, que existem medicações, existe a massagem cardíaca, que pode ser feita e o coração volta a bater. O nosso cérebro não. Uma vez que ele parou de funcionar, não tem nada que possa ser feito para voltar a ter a sua função, tá? E é ele quem comanda todo o nosso organismo. Próximo, por favor. Então, como que funciona esse programa de doação? Tudo tem início onde o paciente deu entrada. Então, o paciente teve uma causa para ele procurar o hospital, tá? E aí o desfecho desse paciente foi perder a função do cérebro, que a gente fala então do diagnóstico de morte cefálica. A família, ela é comunicada antes dos médicos fazerem o exame para se constatar a morte encefálica, tá? O diagnóstico de morte cefálica, ele tem que ser feito pelo profissional médico do hospital, o médico que está cuidando desse paciente. Quem trabalha com doação de órgãos, quem trabalha com transplante, pela legislação, não pode estar envolvido no diagnóstico, tá? E a família, ela pode indicar um médico da sua confiança para acompanhar todos os exames que são feitos para se constatar a morte encefálica. Constatada a morte encefálica, esse paciente ele deve ser comunicado para a central de transplantes ou para as organizações de procura de órgãos. Esse paciente é avaliado para ver se ele tem condições clínicas, né, para poder ser um doador de órgãos, e aí sim é conversado com a família sobre a possibilidade da doação dos órgãos, tá? E a doação só ocorre mediante autorização familiar, tá? Então, a família tem o direito de saber que existe essa possibilidade, então são pessoas treinadas de serviços específicos, né, de doação de órgãos, que vão falar com a família sobre a possibilidade de doar os órgãos.
A família autorizando a doação dos órgãos, são realizados diversos exames, né, no paciente, para ver a função dos órgãos dele, e estando tudo certo com os exames, com a função dos órgãos desse paciente, é iniciada a cirurgia para fazer a captação dos órgãos. Isso é em centro cirúrgico, seguindo técnicas, né, cirúrgicas corretas. Então, por isso também, não sei se vocês já ouviram falar em tráfico de órgãos. Então, isso é impossível de acontecer, porque só nesse processo aqui que eu coloquei para vocês, de fazer o diagnóstico, falar com a família, manutenção do paciente, fazer exames específicos para ver, para a gente checar se existe a compatibilidade do doador com os receptores, no mínimo são 20 pessoas que são envolvidas aí nesse processo. Além da cirurgia de captação dos órgãos, obrigatoriamente ter que ser realizada em um centro cirúrgico, tá? E aí, fazendo a cirurgia de captação dos órgãos, finaliza nos transplantes. A gente fala que isso é um ciclo, que tem início e término na sociedade, porque é uma pessoa da sociedade que teve diagnóstico de morte encefálica e é uma pessoa da sociedade que vai ser beneficiada com o transplante. Próximo, por favor. Quando a gente avalia, falei para vocês que a gente avalia esse paciente, realiza alguns exames, na avaliação a gente procura ver se existe alguma contraindicação que está descrita também na legislação. Basicamente, quem não pode ser doadores são pacientes que têm algum tipo de sorologia positiva, como HIV, HTLV, que é um vírus muito parecido com HIV, hepatite B e doença de Chagas. Tá? Hepatite B e doença de Chagas é somente aqui para o estado de São Paulo, que existe uma resolução estadual que acrescentou-se, além do HIV, HTLV, hepatite B e doença de Chagas aqui para São Paulo. Existem alguns tumores, onde nós temos, na literatura, nós temos uma diretriz onde tem os tumores que podemos considerar e os que não podemos considerá-los para doação de órgãos, por conta do risco de transmissão do doador para quem vai fazer o transplante com os órgãos desse paciente, e algumas infecções também. A mais recente aí foi a questão do Covid, né? Que no início da pandemia, nós não podíamos utilizar órgãos de doadores que tiveram ou que tinham Covid. E aí, no começo desse ano, que nós conseguimos com o Ministério da Saúde a autorização, após diversos estudos, né, de que não existe transmissão do doador para o receptor, utilizar os órgãos de doadores com Covid. Tá? Então, por isso que todo paciente morte cefálica, ele é avaliado pela equipe de doação de órgãos para ver se ele pode ou não ser um doador, tá? E aí, se ele puder ser um doador, a gente prossegue com a entrevista com a família. Caso ele não possa ser doador, é comunicado para a família o diagnóstico, e aí a conduta que vai ser seguida é da equipe médica que está cuidando do paciente. Próximo. Quais são os órgãos, então, que podem ser doados? Nós temos a doação do coração, pulmões, fígado, pâncreas, rins, intestino. Mais recentemente, nós temos uma nova modalidade de transplante, que é o transplante uterino, onde nós já fizemos um transplante e teve o nascimento do primeiro bebê gerado por um útero transplantado, né? Então, isso foi feito pelo HC aqui de São Paulo, Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Além dos órgãos, podem ser doados também os tecidos, próximo, que inclui pele, vasos, ossos, córneas, válvulas cardíacas, e assim, eu deixo claro também aqui para vocês a questão da doação de tecidos, né? Vocês podem me assustar, falar, nossa, doação de tecidos, como que vai tirar os ossos, como que vai tirar a pele de uma pessoa, como que vai ser feito o velório, né? A doação de órgãos ou tecidos não deforma o paciente de maneira alguma, e os serviços de doação de órgãos ficam responsáveis, no momento em que fazem a entrevista com a família, eles ficam responsáveis por devolver o corpo de uma forma íntegra para a família, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da pele. A nossa pele, ela tem diversas camadas, né? E aí a camada mais superficial que é doada, como nós, às vezes, quando é abusado do sol, e aí a gente descasca, é aquela pele mais superficial que é doada.
E aí, para que serve? Serve para pacientes que sofreram queimaduras. Então, a gente fala nessa linguagem mais simples com a família, para que eles entendam, né, o que pode ser doado e também qual que é a necessidade daquela doação, né? Então, ossos são doados ossos longos, então ossos dos braços, ossos das pernas. Do local onde é retirado, é colocada uma prótese, né? Então, para a família, no momento em que tiver com o seu parente, se tocar nele, vai parecer que o osso ali do braço, por exemplo, está lá, mas é uma prótese que a gente coloca no local. Córnea é retirada de todo o nosso globo ocular, mas no local também é colocada uma prótese. Então, se você olhar um doador, você não diz que ele foi um doador de córnea, de pele, né? Porque não seria justo também com a família, né? De já estar tendo esse ato nobre de ter o seu parente deformado aí no seu último momento, no momento que teria com seu familiar. Tá? Próximo. Aqui eu coloquei a título de curiosidade para vocês, porque é muito comum vocês verem aí na mídia as equipes de coração e pulmão, principalmente, utilizando o transporte aéreo, né? Eles transportam o órgão naquela caixa térmica, e aí é muito comum eles terem que utilizar transporte aéreo. Por quê? Nessa última coluna que está escrito ali, tempo/TX, que é o tempo para transplante, é o tempo que o órgão é retirado do doador e que precisa ser transplantado no receptor. Porque se ultrapassar esse tempo, o órgão perde a sua função. Então, as equipes correm contra o tempo. Então, coração e pulmão, depois que é retirado do doador, eles têm até 6 horas para serem transplantados. O fígado e o pâncreas, até 24 horas. Os rins, até 48 horas. E os tecidos, eles têm um tempo muito maior. Por exemplo, ossos e vasos armazenados nos bancos, eles podem ficar até 5 anos armazenados para depois serem implantados. Tá? Próximo. Aqui eu coloquei uma foto para vocês verem de um coração, de um doador, dos 2 pulmões. Geralmente, os 2 pulmões são transplantados no mesmo receptor, tá? Mas acontece, às vezes, também de um lobo do pulmão ser transplantado em um receptor, o outro em outro receptor. Próximo. Nós temos o fígado, que também, a princípio, ele é transplantado inteiro em um único receptor, mas acontece também, que a gente fala que é o transplante split, ele é partido, e aí uma parte vai para um receptor, a outra vai para outro. Nós temos o transplante de pâncreas, os 2 rins, cada rim vai para um receptor, e aí, como eu citei para vocês, a questão do transplante uterino, né? Esse é um útero também que foi doado para transplante. Próximo. Tudo que fazemos, mais uma vez, eu falo para vocês que a gente segue a legislação, inclusive como temos que embalar esses órgãos, tá? Tanto a embalagem, próximo, quanto também o transporte desses órgãos. Nós temos que verificar a temperatura, nós temos que ter toda a documentação para poder transportar esse órgão, então tem que ter autorização da família, tem que ter o termo médico falando que o paciente estava em morte cefálica com os exames que foram realizados para se constatar a morte cefálica, tem os exames laboratoriais desse paciente, tem autorização da Secretaria da Saúde para fazer a captação dos órgãos. Então, toda essa documentação precisa estar junto com o órgão para poder ser transportado. Próximo. Então, essas são as caixas que a gente transporta, né? Isso vocês já devem ter visto na mídia, porque a gente precisa manter o órgão em uma temperatura baixa, para que a gente mantenha a função das células, tá? E sempre, né, verificando a temperatura, para a gente não ter nenhum risco aí de perder o órgão para transplante. Próximo. Tá, a família autorizou a doação daquele paciente que teve diagnóstico de morte cefálica, aconteceu a cirurgia da captação dos órgãos. Para onde que vão esses órgãos? Quem que recebe esses órgãos? Então, existe o cadastro técnico único, que é a lista de espera para transplante, que aqui no Brasil existe essa portaria falando sobre o cadastro técnico. Ela foi criada pelo Ministério da Saúde e ela é fiscalizada também pelo Ministério Público.
Quem que pode fazer transplante aqui no Brasil? Então, são brasileiros nascidos ou naturalizados aqui e que precisam estar inscritos no Cadastro Técnico Único das centrais de transplantes, tá? Cada central de transplante, cada estado possui uma central de transplantes. E o receptor é quem vai escolher onde ele quer fazer o transplante. Então, por exemplo, eu moro na Bahia, mas quero fazer o transplante em São Paulo, isso é permitido, tá? Eu só não vou poder me inscrever na Bahia e em São Paulo ao mesmo tempo. Eu só posso estar inscrita em um estado, tá? Porque o sistema da Central Nacional se comunica, e aí não é permitido, né? Porque aí não seria justo para aquelas pessoas que têm condições de viajarem com mais facilidade, de surgir um doador em outro estado, eles conseguiriam competir de uma forma desigual com quem não tivesse essa facilidade. Então, por isso que foi criado o Cadastro Técnico Único. Porém, cada estado tem sua lista. Então, o paciente se inscreve na lista do estado onde ele tem interesse em fazer o transplante. O sistema, ele é todo informatizado, não tem uma pessoa que fica gerenciando, esse órgão vai para tal pessoa, esse vai para outra. Não. A partir do momento que são inseridas as informações do doador no sistema, automaticamente o sistema gera a lista dos possíveis receptores, mediante alguns critérios, que são eles: tempo que o paciente está inscrito na lista, compatibilidade genética ou grau de gravidade, que é no caso do transplante de fígado, tá? Então, mediante esses critérios, que também estão descritos na legislação, é gerada a lista dos possíveis receptores, tá? E a equipe da onde esse paciente está inscrito vai até onde está o doador, faz a captação do órgão e leva para o hospital dele para poder fazer o transplante aí no receptor. Então, é assim que funciona a lista de espera aqui no nosso país. Ela é muito clara, ela é muito justa. Como eu disse, o Ministério Público fiscaliza os pacientes que aguardam por um transplante. No momento em que são inscritos na fila do transplante, eles recebem como se fosse uma senha, e eles têm acesso ao sistema da Secretaria da Saúde, e toda vez que surge um doador, automaticamente o sistema coloca no prontuário desse paciente, e aí a equipe precisa justificar o motivo pelo qual não transplantou o receptor, visto que tinha um doador compatível, tá? Então, é muito claro, é muito justo, não existe falar quem tem um poder aquisitivo maior compra órgão aqui no Brasil, isso não existe, tá? Então, o sistema com transplante de doador falecido é muito seguro e é muito claro. Próximo. Aqui eu coloquei para vocês saberem, né, um pouco das nossas estatísticas aqui em relação à lista de espera. Esses dados estão disponíveis no site da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, para quem quiser acessar, tá? Então, nós tivemos agora, o último dado é do primeiro semestre desse ano, onde nós temos mais de 50 mil pacientes aguardando por um transplante. Esse número sofreu um aumento mediante a pandemia, né, que a gente tinha em torno de 35, 40 mil pacientes aguardando para um transplante. Após a pandemia, nós chegamos aí a mais de 50 mil pessoas aguardando por um transplante. E se vocês observarem, a lista do transplante renal é maior, porque a sobrevida do paciente é maior para esse tipo de transplante. Diferente de coração, diferente de pulmão, que geralmente os pacientes são mais graves, a mortalidade em lista também é mais grave. Por isso que eu volto a falar para vocês que é um tema de extrema importância para vocês falarem, né, com a família de vocês. Eu sei que é difícil, é ruim falar de morte, quando eu morrer, mas é um assunto que a gente precisa abordar aí com os nossos familiares. Próximo. Essa é a lista de adulto. Esse próximo é a lista de pacientes pediátricos, então são pacientes menores de 18 anos, tá? Porque pela legislação, doadores menores de 18 anos, órgãos obrigatoriamente são transplantados em crianças, também menores de 18 anos. As crianças, elas saem na lista de doadores adultos, mas adulto não sai na lista de doadores pediátricos, tá? Então, a criança, ela acaba tendo essa prioridade na lista, de poder sair na lista de criança e de adulto, e adulto não sai na lista de criança, tá? Então, nós temos também, no primeiro semestre, esse dado com mais de 1.000 crianças
aguardando por um transplante aí para sobreviver. Próximo. Aqui também é o número de transplantes que foram feitos no primeiro semestre. Então, só de doador falecido foram feitos mais de 3 mil transplantes, mais de 6 mil transplantes de tecidos, tá? E mais de 1.000 transplantes aí realizados de medula óssea, tá? Que nós temos também um banco específico para transplante de medula óssea que chama Redome. Próximo. Só para vocês saberem, em relação ao número de pacientes notificados e de efetivados para doação, São Paulo é quem ocupa a primeira posição, mas isso em número absoluto. Próximo. Convertendo esse dado por milhão de população, que é o cálculo mais justo, visto que nós temos uma população maior, nós ocupamos em torno da 6ª posição em número de notificações e de doadores também. O estado que tem um número maior de doadores de órgãos é o Paraná, seguido de Santa Catarina, Ceará, Rondônia, São Paulo. A gente vem aprimorando o nosso programa, né? Antes da pandemia, a gente estava aumentando o número de doadores, agora que nós estamos retomando novamente esses números, mas São Paulo é um estado muito populoso e que a gente tenta trabalhar e está investindo cada vez mais nas comissões dentro dos hospitais de doação de órgãos, para que um maior número de pacientes sejam identificados e aí possa ser, caso a família autorize, doador de órgãos. Próximo. Tá. Então, vou falar um pouco para vocês como que é realizada a entrevista com a família, né, após a constatação da morte encefálica. Próximo. Não existe uma fórmula que eu fale para vocês, se você falar de tal maneira, a família vai autorizar a doação. Isso não existe, tá? Claro, existe treinamento da equipe que é preparada para falar com a família, a gente tem cursos de comunicação de más notícias, de entrevista familiar, mas geralmente o que a gente faz numa entrevista é dar uma direção, um conteúdo para aquela família, sempre iniciando sabendo quais são as dúvidas, o que a família entendeu sobre o caso do seu parente. Porque se a família não entendeu que o paciente está em morte encefálica, que morte encefálica significa o óbito do paciente, não adianta a gente falar com eles sobre doação de órgãos, tá? Mesmo eu, sendo da área da saúde, se eu tivesse qualquer dúvida em relação ao diagnóstico do meu familiar, eu também não autorizaria a doação. Então, por isso que é muito importante essa fase, de como que é comunicada a família sobre o caso clínico do paciente, do seu familiar. Próximo. A morte encefálica é um pouco mais complexa para a família entender do que a parada do coração. Parada do coração, o paciente fica com uma cor diferente, existe a mudança na temperatura, que ele fica gelado. Na morte encefálica, nada disso acontece, né? Se a família olhar para o monitor, o paciente tem batimento cardíaco, então significa que o coração está batendo. Se a família tocar no seu familiar, vai ver que ele tem temperatura. Então, imagine isso para uma pessoa leiga e entender, você está falando que meu parente está morto, mas o coração dele batendo. Olha ele quente, né? Então, por isso que a gente tem que ter todo um preparo de como falar com a família, né? E para a morte encefálica, tem mais um agravante, que geralmente as causas da morte encefálica do paciente são causas súbitas e drásticas. Então, é um atropelamento, é uma criança que sofreu um afogamento, né? Uma neoplasia, que é o câncer, né? Do sistema nervoso central. Então, às vezes, o paciente interna num dia, no mesmo dia está tendo diagnóstico de morte cefálica, né? Então, é muito súbito. E para a família também se preparar e entender o que está acontecendo, também já é um pouco mais complexo. Próximo. E a gente tem que sempre entender a família, né? Existe essa autora que ela descreve as fases do luto. E na maioria das vezes, a gente encontra a família na fase da negação, né? O ideal seria a gente sempre esperar a família entrar na fase da aceitação. Mas aí, por outro lado, a gente não pode perder
de falar, a oportunidade de falar com aquela família antes que o coração do paciente pare, né? Porque se parar, não pode doar os órgãos. Então, tudo isso a gente precisa avaliar no contexto aí do que está acontecendo com o paciente e também com a família. Próximo. A gente jamais entra numa entrevista somente para conseguir a doação dos órgãos. A gente sempre se coloca no lugar daquela família, a gente respeita muito a família, a decisão da família, independente seja ela de aceitar ou não a doação de órgãos. Diversas vezes já aconteceu com a gente de falar com a família, fazer a entrevista, a família não autorizar a doação, e mesmo assim a gente auxiliar a família na parte burocrática do funeral, né? Então, isso é muito importante também, esse acolhimento da família. Próximo. Aqui eu coloquei para vocês saberem, pode ir passando, por favor, que são as principais causas de negação da família. E o principal motivo é pela família não aceitar ou o diagnóstico, né? Então, não entender o que está acontecendo, às vezes até entendem, mas não aceitam, mas o principal mesmo motivo, em torno de 70% das recusas familiares, é pela ausência da manifestação em vida do seu familiar, né, sobre a doação, que é aquilo que eu volto a falar para vocês, que precisa conversar em vida sobre qual é a sua vontade de ser ou não doador de órgãos. Próximo. E o que favorece a doação dos órgãos, a família aceitar a doação, é uma boa explicação do diagnóstico, conhecer a vontade do seu parente, uma opinião positiva. Quando a gente vê aí na mídia que sai alguma matéria falando sobre doação, que a população é melhor esclarecida, a gente vê que aumenta o número de doação. A família viu que tudo que foi possível ser feito pelo seu parente foi feito, mas que infelizmente o desfecho foi aquele. Tudo isso favorece a doação dos órgãos pela família. Próximo. E quem que pode autorizar a doação? Então, mediante a legislação brasileira, parentes até segundo grau podem realizar a doação dos órgãos, podem autorizar. São eles pais, filhos, avós, netos, irmãos, cônjuge, companheiros também, tá? Cônjuge e companheiros, eles precisam de alguma maneira comprovar a relação. E precisa, independente do grau de parentesco, precisa ter um consenso entre todos os parentes. Ah, a mãe quer doar, o pai não quer. Ah, a mãe quer e o avô não. Independente, se houver qualquer membro da família que não seja favorável à doação, a gente pede para que eles conversem entre eles, entrem num consenso, e aí a gente volta a conversar sobre a possibilidade aí da doação. Próximo. A família nos dizendo que autoriza a doação dos órgãos, existe um termo que ele é padronizado pela Secretaria da Saúde, onde nós preenchemos com todos os dados do doador e todos os dados de quem está autorizando a doação, tá? Esse termo é preenchido em duas vias, uma via fica com a gente, né, da equipe de doação de órgãos, e uma via fica com a família. Além da pessoa, que é o parente até segundo grau, que é o responsável pela doação, nós necessitamos também de duas testemunhas, que não necessariamente precisa ser membro da família, tá? Mas precisa ter duas testemunhas. Próximo. E aí existem os principais questionamentos feitos pela família no momento da entrevista. Então, se os órgãos e tecidos doados serão utilizados, só são retirados órgãos que vão ser transplantados. O rim é o único órgão que a gente pode captar, mas que a gente faz um exame que é chamado biópsia, quando há uma alteração na função do rim que a gente vê por um exame de sangue. Então, às vezes, o paciente internou no hospital com esse exame normal. Por conta do diagnóstico de morte cefálica, houve uma alteração na função do rim. A gente precisa fazer esse exame chamado biópsia, para ver se essa alteração que teve no rim é reversível ou não. E aí esse exame nos diz, se for reversível, ele pode ser transplantado. Se não, esse órgão não pode ser transplantado. Então, o rim é o único órgão
que pode ser retirado, é feito esse exame e às vezes pode não ser utilizado para transplante. O restante dos órgãos, no momento da captação, já se sabe se vai poder ser utilizado ou não. Não existe desfiguração do corpo, isso eu já expliquei para vocês. O tempo de todo esse processo é em torno de 24 horas, tá? É o tempo que a gente tem para fazer os exames, para fazer a cirurgia e entregar o corpo para a família. Não tem dor para o paciente, porque o paciente está morto, né? Está em óbito. Na sequência dos eventos, eu explico como eu falei aqui para vocês, são feitos exames para ver a função dos órgãos, a Secretaria da Saúde entra em contato com as equipes de transplantes para ofertar os órgãos desse paciente, elas vão até o hospital fazer a cirurgia, e aí a gente entra em contato com a família para fazer a liberação do corpo. Nós não fazemos a apresentação das famílias, tá? Naquele decreto que eu falei para vocês de 2017, isso está escrito lá, que a gente não pode fazer a apresentação da família. Nós já tivemos alguns problemas, né, éticos, em relação a essa apresentação da família do doador com o receptor, por isso que a gente já no momento da entrevista comunica à família que eles não vão poder conhecer quem fez o transplante com os órgãos do seu familiar. Tá? Próximo. Eu deixo aqui o convite para vocês, domingo agora, ali na Paulista, no prédio da Fiesp, nós vamos às 10 horas nos reunir para fazer uma caminhada, é a 7ª caminhada do Ano Vida, é gratuito, quem quiser participar, será um prazer recebê-los, é só comparecer no local e data que eu deixei aí no convite, tá? Nós teremos entrega de camisetas personalizadas da doação de órgãos, teremos a presença de heróis do bem, então quem quiser levar criançada para tirar foto, pode ir, é um evento que a gente faz todos os anos, né? Depois agora da pandemia, é o primeiro ano que a gente está retomando, fazendo essa caminhada, então quem quiser participar, a gente vai sair às 10 horas, vai iniciar, na verdade, a entrega do material, da caminhada, às 10 horas da manhã, lá na Avenida Paulista, no prédio da Fiesp. Próximo, acho que são só os meus contatos. Pode passar? O próximo são os meus contatos. A mensagem que eu tinha para passar para vocês era essa, né? E a mensagem principal mesmo é: se você é doador, comunique a sua família. Um doador pode salvar no mínimo 8 vidas, então pensem aí com carinho nesse assunto, é um assunto que, como eu comentei, tem muitas dúvidas, então, se tiver a oportunidade de esclarecer aqui as dúvidas de vocês, se vocês puderem serem os nossos transmissores aí para os familiares de vocês, né, multiplicadores, eu agradeço. Vanessa, obrigado. Vocês estão me ouvindo, né? Que eu também estou tenso aqui, porque eu tive que passar slide pela primeira vez, compartilhar coisa aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Você tá, então tá bom. Veio um monte de pergunta aqui, algumas muito interessantes. A gente tem um tempinho, você pode responder alguma coisinha aqui que o pessoal foi mandando? Claro, vamos lá. Pode ser? Vamos lá. Eu vou começar com uma, que é a segunda pergunta que a Lucila mandou. A Lucila, se não me engano, é de Americana, ela tinha feito uma outra aqui, deixa eu achar. Lucila Ferreira Bera, de Americana. Lucila, eu vou começar com a sua segunda pergunta, porque eu fiquei curioso. A pergunta é boa e mais ou menos você, Vanessa, já falou sobre ela aí, e eu fiquei falando, e aí, o que acontece? Quando tem gente na família que... Eu vou ler a pergunta da Lucila, por favor. Uma dúvida boba, que não é boba não, Lucila. Se a pessoa vem a óbito tendo declarado à família que quer doar órgão, tendo 2 filhos, um deles aceita a doação e o outro não, como é que fica? Precisa ter o consenso entre todos os familiares, né? Aí vocês vão falar, nossa, com o número de pacientes que tem aguardando para transplante, não vão aceitar? Não vamos aceitar. Para a gente, aquele caso encerra ali. Para aqueles irmãos, eles vão viver em pé de guerra para o resto da vida deles. E a gente não quer isso, né? Jamais causar nenhum tipo de problema em relação aí com a doação dos órgãos.
Então, sempre a gente pede para que eles entrem num consenso, né, converse, a gente volta em um outro momento a nos reunir com eles, e aí, geralmente, é a vontade do parente em vida que é levada em conta, né. Mas A pergunta dela é isso, a pessoa que faleceu queria a doação, um dos filhos é que não quer, e o outro quer que doe, um não quer. Se não chegarem a acordo nenhum, prevalece a não doação, é isso. Isso, tá? Eu trabalho nessa área há 18 anos. Eu nunca peguei um familiar que falou para mim, olha, meu parente queria ser doador, mas eu não vou doar. É mais comum, é muito mais comum, muito mais frequente, o contrário, de não saberem, né, qual que era a vontade do parente e não aceitarem a doação. Entendi. Maravilha, acho que está respondida a segunda pergunta da Lucila. Então, já que eu estou com a Lucila aqui lá de Americana, vou fazer a primeira dela e aí depois eu passo para os outros que mandaram até antes dela. Por favor, vou precisar colocar uma prótese de quadril. Eu vindo a óbito, no futuro, essa prótese pode ser doada? Não, não pode. É igual quem já fez um transplante e se falece, se pode doar aquele órgão transplantado. Não pode, tá? Porque tem que ser feito exames de compatibilidade com os órgãos do próprio paciente e nada que seja implantado. Maravilha. Cibele Cremasco Ciccone, da comarca de Leme. Pacientes que morrem de câncer podem ser doadores? Dependendo do câncer, sim, tá? Em média que a gente fala assim, maligno, dependendo da malignidade, não pode ser pelo risco de transmissão para os receptores. Muito bem. Pergunta da Rosângela Marques Silva. É possível doar o corpo todo? Ou seja, após retirar os órgãos e tecidos, o corpo pode ser doado, por exemplo, para uma faculdade? Antigamente podia ser feita, né, a doação para estudos, mas hoje em dia não mais, tá? Tanto que se vocês verem as universidades, eles trabalham hoje em dia com os bonecos, que só falta andar, comem, choram, mas corpo mesmo de humanos não é mais utilizado. Maravilha. Pergunta da Aline Antunes Barbosa. Acho que porque você falou do Covid, né? Inclusive, eu lembrei, tem um amigo meu que recebeu um fígado faz uns 2 meses de uma pessoa que faleceu de Covid. Ou com Covid, não tenho certeza, mas e ele está bem, tá sensacional. A pergunta da Aline, o HIV pode ser transmitido pela doação? É por isso que ele é contraindicado? Diferente Isso do Covid. Isso, pode ser transmitido porque está ali no sangue, né? O COVID, ele se limita ao pulmão. Então, até a equipe do pulmão precisa avaliar se o paciente faleceu com COVID, se pode ou não ser doador de pulmão. Mas o HIV é por conta disso. Aí vocês podem perguntar para mim, por que não doa então para quem tem HIV? Porque existem diversos tipos de vírus, né, que a gente fala. Então, precisaria ser analisado qual é o tipo de vírus do doador, do receptor, e não temos tempo para fazer isso. Maravilha. Pergunta do Luiz Felício. Luiz dos Reis Felício, que está sempre com a gente aqui nas palestras da CAPES e todas elas. Ele faz várias perguntas, primeiro faz um elogio, estou impressionado com a exposição tão clara e precisa, fantástico. Aí vou fazendo as perguntas dele aqui. A partir de qual idade se pode fazer doação de órgãos? Existe um limite mínimo, existe um limite máximo? Ótima pergunta. Para doar, para ter o diagnóstico de morte cefálica, no mínimo 7 dias de vida. Tá? Então, recém-nascidos acima de 7 dias de vida podem ser doadores, mas precisam ter receptores compatíveis com o mesmo tamanho, tá? Em relação à idade máxima, isso depende do órgão e da gravidade também do receptor, tá? Então, por exemplo, fígado, 80 anos é doado, tá? Rim, até 75 anos. Então, isso tudo está descrito, tá descrito também na legislação, idade mínima e idade máxima, dependendo do órgão e também da gravidade de quem vai receber. Maravilha. Ainda dentro da pergunta do Felício, gostaria de saber se é muito diferente a implantação de órgãos naturais dos órgãos feitos artificialmente. Na verdade, a gente ainda não tem órgãos artificiais, né? Existem estudos aí que são xenotransplantes, que são com órgãos de animais, mas aqui no Brasil ainda está em fase de estudo, tem muito ainda que se aprimorar.
A primeira que chegou, na verdade, foi mais uma impressão do Luciano. Boa tarde, professora Vanessa. Sou escrevente da comarca de Conchal, muito ansioso para ouvir suas impressões sobre o tema tão importante. Doar é conscientizar. Depois veio da Cláudia. Essa semana eu imprimi no site do Banco de Olhos de Sorocaba um cartão de doador de olhos para já deixar na carteira. Silvia Helena Pereira Freza, como é otimizada a logística para a captação de órgãos, de forma que se aproveite o máximo possível? Parabéns pela palestra. Silvia é lá de Batatais. Obrigada. A gente corre contra o tempo, né? Então, não existe a gente perder órgão por conta do tempo. Então, a gente corre contra o tempo para que o coração não pare. E aí, se parar, é somente doação de tecidos. Então, a gente agiliza, depois que a família autoriza, agiliza os exames, agiliza com as equipes para estarem o mais rápido possível no hospital para fazer a captação dos órgãos, né? Muitas vezes a gente deixa um enfermeiro designado somente para cuidar da nossa equipe, para cuidar daquele paciente, para que ele não evolua para parada cardíaca. Então, tudo isso é muito ágil e a gente não tem perda de órgão por conta do tempo. O que acontece é do paciente, às vezes, evoluir para parada cardíaca e aí perder o doador de órgãos e ser doador somente de tecidos. O pessoal está meio indignado com o fato de que alguém pode, a mesma pessoa tendo manifestado a vontade, algum parente pode não querer doar. Aí a Rosângela está complementando aquela nossa primeira conversa lá. Como que vocês sabem que um dos parentes não concordou? Esse parente teria que se manifestar ou há um formulário que um dos parentes tem que responder e colher o de acordo de todos os demais? Na verdade, a gente não tem como saber quantos parentes que precisariam estar ali para fazer a entrevista. Então, a gente pede sempre para estarem presentes parentes até segundo grau, a gente sempre pede para uma pessoa do hospital, equipe do hospital, participar com a gente na entrevista, e é questionada a família, né, quem são os membros importantes para se tomar a decisão. E a gente confia na família. Então, se a família fala para mim, olha, só tenho eu de filho, então a gente conversa com esse filho, ele vai autorizar a doação. Essa questão da gente não aceitar quando existe uma discordância é porque até se esse caso é levado para a mídia, por exemplo, então toma uma proporção maior, até a gente explicar, a gente está mediante a legislação, tem um parente que autorizou, mas até a gente explicar que um parente autorizou, mas que tinha algum outro parente que não, isso já se tomou uma proporção muito grande, né? E tudo que a gente construiu aí ao longo dos anos pode ir por água abaixo. Então, é por essa questão que a gente prefere, quando tem discordância entre a família, pedir para que eles conversem e entrem num consenso, tá? Mas a gente sempre confia na família, a gente questiona a família, a gente questiona o hospital, quem que ia visitar o paciente durante a internação, para a gente poder saber com quem que a gente vai fazer a entrevista. Maravilha, Vanessa. Infelizmente, nosso tempo acabou. Chegaram mais algumas outras perguntas, colocações aqui, mas a gente precisa encerrar. E eu vou encerrar aqui com a mensagem da Carolina Meira Cavalcante. Vanessa, sou testemunha do trabalho atencioso, sério e comprometido do H-Rim. Meu marido passou por um transplante há exatos 4 anos, doador vivo. Admiramos muito o trabalho de vocês. Parabéns. E, usando as palavras dela, eu te agradeço por mais uma vez doar o seu tempo aqui para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para todos os nossos colegas que nos acompanham no estado inteiro. Obrigado, Vanessa. Imagina, eu que agradeço a participação aí de todos. Eu estou à disposição, sempre que precisarem, contem comigo. Obrigado. Obrigadão, foi ótimo, mais uma vez. Estive aqui com a Ariana, não apresentei no começo porque eu estava meio atrapalhado aqui com essa história nova, de eu passar os slides, eu não sabia se eu estava aparecendo, se vocês estavam me ouvindo, mas estamos eu e a Ariana aqui, intérprete de Libras, e nos encontramos mais uma vez com vocês no dia 15, quinta-feira, 15 de setembro, com a palestra também da CAPES e SGP, Suicídio, o trabalho tem algo a ver com isso, com o Dr. Wagner Rodrigues. Então, nos vemos na próxima quinta-feira, dia 15. Muito obrigado pela audiência de todos vocês que nos acompanharam mais uma vez e até a próxima. Valeu!